Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, dia 26 de junho de 2018, 17 horas e 4 minutos. Eu inicio aqui o nosso programa de final de pregão. Quem quiser acompanhar o meu trabalho na parte da manhã, eu vou convidar aqui para assinar o Informe Cenário, que traz sempre um gráfico do Ibovespa para falar da Europa, Ásia, Estados Unidos, metais, petróleo. Fala um pouco da política aqui no Brasil. Eu estou abrindo ali o link. E aqui no nosso canal eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem o vídeo, deixem um like, isso fortalece a nossa missão. Sobre o cenário, eu sempre deixo o site toptraders.com.br na descrição do vídeo. É só colocar nome e e-mail a partir do dia seguinte. Tudo que for nossas comunicações, conteúdos, treinamentos gratuitos, material educacional, você passa a receber além do cenário. Eu convido a todos também para participarem do treinamento Seja Bem-vindo à Bolsa, a nossa nova iniciativa educacional. Nós tivemos já um Masterclass ano passado, um Masterclass esse ano, a gente faz workshops. E é totalmente gratuito, gravado em estúdio, qualidade digital de som e imagem, né? Um treinamento com a minha imagem, com a minha voz, com a tela do meu computador também gravada. Então, material de altíssimo valor, gratuito, né? A nossa contribuição aí para o mercado, essa é a nossa missão, disseminar a renda variável de forma consciente. E é isso, pessoal, você não paga nada, é só se inscrever. Ninguém vai te cobrar nada depois, sei lá, você se inscreve e tem que cancelar depois, isso não existe. Você se inscreve, assiste os módulos ali, pode assistir um por dia, ir assimilando, e é isso aí. Ok, vamos começar os estudos de hoje pelas criptomoedas. Elas estão em queda hoje, é o caminho mais provável. A gente viu os estudos aí nos últimos dias, então, para quem acompanha o canal aqui, a continuidade da queda, ela não é algo novo. Ok? Eu vou fazer aqui os estudos do Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin e também o Ethereum. E eu começo sempre com o Bitcoin, que querendo ou não, é o carro-chefe, é o que lidera aí o mercado de moedas digitais, e eu faço sempre em dólares norte-americanos. Uma corretora muito boa, pessoal, que os meus alunos têm comentado, os meus amigos que operam no exterior tal, é a Poloniex. A gente sempre falou muito da Binance aqui e tal, mas a Poloniex tem sido uma casa que os alunos falam muito, muito bem. Pessoal, tá parecendo que o Bitcoin vem nesse fundo aqui, ó. Né? 5.400 dólares. Foi fundo em outubro, fundo em novembro. Claro, existe uma chance, por ser até um fundo mais recente, dele segurar em 6.000 dólares, que foi o fundo de fevereiro, né? Mas o meu sentimento é que ele vem no 5.400. Não tem sinal de compra, não tem aquela situação, por exemplo, o mercado está caindo, mas ele está cumprindo uma figura, então logo logo ele começa a subir, por exemplo. Não tem essa leitura. Ele está caindo, fazendo topos e fundos descendentes e tal, então tem um sinal, que foi o candle aqui do dia 24, mas que eu até comentei ontem, não me convence, sendo bem sincero. Aí tem o Bitcoin Cash, que tem uma leitura parecida, né? Eles não tem nenhuma criptomoeda que está destoando, por exemplo. Eu vejo essa região aqui de 600 dólares como alvo desde aqui de cima, desde os 1.800, vocês sabem disso. Seria uma figura plenamente cumprida e é isso que eu penso, eu acho que vai para lá. Putz, professor, mas tem esse fundo aqui, né, no 758. Tem, mas foi perdido, né? E para mim, para ir a 600 dólares, bastaria perder a mínima de domingo, que é esse martelete aqui, a 661. Ok? Meio que as criptomoedas saíram de moda, assim. Talvez elas voltem, mas no momento saíram de moda. Saíram de moda entre aspas, pessoal, para não ter nenhum mal entendido. Se a gente entende que aquela figura vai ser cumprida no Bitcoin Cash, no caso aqui do Ether, ela seria cumprida aproximadamente 360 dólares. Seria uma queda percentualmente maior, mas é o que mostra aqui. Acho que para isso bastaria
a perda de 421. Mas, por exemplo, pessoal, se você tem um objetivo 370, 360 dólares, né? De repente o Bitcoin, que não tem uma figura parecida, começa a subir, dificilmente ele vai subir e essas outras criptomoedas são as altcoins, vão ficar para trás. Então, assim, sempre aquela ideia, lembra que eu comentei ontem, né? Do trader ter um pouco mais de maturidade, um pouco de bom senso, né? Não ficar, mas o professor falou, mas o analista da corretora tal comentou, o entendido não sei de onde comentou, a casa de análise que eu assino o relatório comentou, o dinheiro é seu. Né, são opiniões, ninguém tem certeza absoluta de nada, né? Então tem que ter essa maturidade de você entender, poxa, é o meu dinheiro, então, né? E as pessoas, geralmente as pessoas de boa fé, que não são todas que estão no mercado, algumas só querem corretagem ou comissões e tal, mas as pessoas de boa fé, que são a grande maioria, fui aluno aí de quase todo mundo, inclusive muita gente jovem, mais jovem que eu fui aluno, porque eu tenho humildade de aprender. Elas trabalham com as probabilidades, com as técnicas que conhecem, coisa e tal. Ok? Então, o Litecoin, o ponto de suporte aqui seria 7.329. Ele tem essa casa decimal maluca aqui. Eu fico maluco com essas coisas aqui, porque na verdade o preço é 7.883, né? Essas coisas estúpidas me irritam profundamente. Mas enfim, é 7.883. Eu vou procurar de repente algum link aqui em tempo real que mostre e tá caindo. Inclusive o fato de eu apontar uma baixa convicta para as criptos foi baseado principalmente nesse gráfico aqui do Bitcoin Cash, que são ativos bem técnicos, tá? E você vê a venda, não é aquela venda aguda, mas é uma compra desanimada e a venda vai empurrando ali. Algumas pessoas vão desistindo, muita gente não tem mais aquela confiança. Mas eu falava com um aluno meu que me apresentou os bitcoins há uns 6 anos atrás e eu não comprei, ele comprou. E ele tentava me convencer, ele me mostrava. Eu não sei se vai ocorrer de novo, eu tenho cá minhas dúvidas, mas os grandes ciclos de valorização foi quando o mercado dava aquela desanimada mesmo, o pessoal que tinha a convicção comprava e o Bitcoin e as outras criptomoedas faziam aquelas movimentações malucas de alta. Então, eis a questão. Falando do crude oil, que é o petróleo, né? Hoje eu estava vendo algumas reportagens do pessoal surpreso com a reação do petróleo. Para quem acompanha o canal, não é, né? Nós temos aqui uma movimentação estritamente técnica, um fundo duplo com rompimento falso. O mercado subiu, rompeu a média, rompeu o eixo do fundo duplo, que é o W, né? A 6714, deixou essa resistência para trás, que é 6864, aí veio testar essa resistência, respeitou, e agora está negando essa barra de ontem e dando continuidade à barra do dia 22 em busca da região aqui de 72, 73 dólares. Mesmo que oscile, que corrija, pelo menos aqui seria um objetivo dessa figura que nós vemos aqui na tela. Ok? Agora eu vou falar um pouco da Bolsa de Xangai e do índice DAX. Quem não gosta dessa parte inicial, pessoal, é só acelerar. Muita gente gosta, mas um ou outro não, é só adiantar o vídeo. Alguns chegam, professor, não grava essa parte, você vê onde vai o egoísmo, né? Não grava os bitcoins, não grava Xangai, DAX, não grava EWZ, só que um monte de gente opera petróleo que assiste o canal, inclusive do exterior, um monte de gente opera o EWZ, muitas centenas de pessoas que assistem o canal operam. Então o camarada, ele pode adiantar o vídeo, mas aí ele prefere que não estude, que não beneficie o colega, só porque ele não opera aquilo ali no momento. Então tem que refletir esse tipo de coisa. Vocês sabem que eu falo mesmo, né? Tem que parar para refletir, pessoal, pensar no coletivo, né? Então, a reflexão ela é importante. E eu jamais faria nada que ninguém diga para fazer, ainda mais se for reduzir, por exemplo, o programa e deixar de beneficiar as pessoas que apreciam e respeitam o meu trabalho, né? Então, é isso aí. Falando do índice de Xangai, nós temos tendência de baixa lá, né? Aqui foi feito um topo duplo, não respeitou o gap, depois um ombro, cabeça a ombro que nós pegamos desde o período antes de romper, mostramos o objetivo.
Finalmente a Bolsa de Xangai tem um sinal de fundo, né? É um martelo, apesar do fechamento sem baixa, e teria que romper a máxima desse martelo para desenvolver uma movimentação altista. Essa guerra comercial tal. Eu gosto da Bolsa de Xangai porque quando começar lá a subir, sendo o Brasil um país emergente, essa guerra comercial estaria arrefecida. Eu acho que pra gente vai ser bom porque commodities, né, pessoal? Relação Brasil-China é forte, né? É um grande parceiro comercial do Brasil, oscila entre o primeiro e o segundo parceiro comercial do Brasil, a China. E seria ótimo, né? Impacta nas commodities e beneficia a nossa bolsa, que tem inúmeras ações ligadas a metais, a Petrobras, aí Petrobras tem outras ações com relações indiretas, inclusive os bancos e tal. Porque são credores, a Petrobras é muito ligada ao governo, enfim. O índice DAX está fazendo um cenário que nós tínhamos adiantado que era possível, que é um topo duplo. Ele perdeu aqui região de 12.550. Ele tinha um primeiro objetivo aqui na região de 12.315, ele passou. Aí eu acho sim que ele pode fechar aqui esse gap, né? Ou pode pairar na boca do gap, que seria a região de 12.130. É uma possibilidade. Se eu fosse apostar, eu acho que ele para em algum momento na boca do gap, mas se preencher até melhor que libera a compra aí para a bolsa alemã. Lembrando que o Brasil está na contramão aí ultimamente, né? Então eu vou fechar aqui essa minha plataforma. Eu vou falar das bolsas americanas agora. Então eu vou trazer o meu gráfico aqui. E eu estava vendo um jogo aqui, Argentina e Nigéria. Eu sou nascido em 1979, tenho 39 anos. E eu acompanho a Copa do Mundo desde 1986. O meu pai reunia as pessoas em casa, fazia festa, a gente fazia almoço, e vinham os amigos e tal. E desde 86 eu acompanho as Copas, né? E sou um amante de futebol, para quem não sabe. Meu filho jogou nas categorias de base do Corinthians, depois você tem que ter alguém só para cuidar disso, enfim, empresários, é longe, a gente morava na praia. E ele acabou agora, ele estudando de Direito, coisa e tal. E de todas as Copas que eu assisti, é a maior Copa, né? A primeira fase, pelo menos, é a maior Copa que eu já acompanhei. Eu acompanho mesmo, e isso porque a Copa nem começou, né? Espetacular, altamente organizada, altíssimo nível técnico dos jogadores, jogos espetaculares, fantástico, fantástico. Então, vamos colocar aqui agora as bolsas americanas, né? Então, vou colocar o Dow Jones aí na tela. E o Dow Jones está em processo de correção. Hoje fechou em leve alta, 0,12. Eu tenho duas coisas para dizer aqui. Em um cenário de estresse, realmente a LTA deve ser alvo. Até mesmo esse fundo aqui, 23.530. Só que tem o seguinte, pessoal. Este ponto aqui, eu vejo ele como divisor de águas, que é o 24.248. Aqui para o Dow Jones. Por que eu vejo o 24.248. Deixa eu marcar certinho aqui. Por que eu vejo como divisor de águas? Porque ele é um eixo de M, de um topo duplo. Se ele for negado, pode gerar uma forte reação. Este padrão que a gente está vendo aqui, ele é pouco comum, formado entre ontem e hoje. Ele trata-se de um ave migratória de baixa. É como se fosse um arame de fundo, mas o candle, o bebezinho aqui é vermelho. Então, esse ponto divisor de águas, existe o sinal. No caso do S&P, ele está mais forte com o Dow Jones. Eu comentei já que foi a saída da GE, que deixou o Dow Jones mais fraco. E no caso do S&P, eu vejo como interessante uma ave migratória de baixa também. Ela é ave migratória de baixa porque ela está aqui no fundo, mas ela significa alta. E respeitou esse topo que eu citei ontem, o 2717.5. Então, um sinal importante, alta de 0,22. E no índice Nasdaq também tivemos uma leve alta. Nesse caso, a gente pode considerar vivendo e aprendendo aqui. Esse padrão, pessoal, é o arame cross, porque é como se fosse uma mulher grávida de fundo, mas praticamente isso daqui é um doji, né?
É um spinning top, mas vamos considerar isso aqui um doji, abertura e fechamento muito próximos, então nós teríamos um arame cross, que é um padrão também de reação, então teoricamente elevaria os preços. Falando do mercado doméstico aqui, vamos falar do EWZ. Depois a gente fala do IBOV, BOVA11, índice dólar. Hoje os destaques do dia não tem como fugir, né? Vai ser CEMIG, que subiu 7%, e BRML3, né? Não tem como não serem essas ações, não tem como não estudá-las, né? Então já adianto aí. E vamos aqui ao EWZ, que é ETF brasileira, negociada em Nova York. Hoje, o mercado, na verdade, o Ibovespa, eu estou vendo aqui, ele fechou em alta de 0,64. O EWZ é inversamente proporcional ao dólar, né? Então ele teve uma leve queda, mas nada que mude o sinal de fundo que nós temos aqui, né? Gaps fechados desde novembro de 2016, altamente descontado, distante da média de 21, então eu imagino que nós estejamos dentro de um processo aqui de acumulação, né? Aí eu vou criar uma polêmica aqui. Existe aqui um padrão que assemelha-se a um triângulo. Você fala, poxa, professor, mas triângulo não é padrão de continuidade, né? Não seria... Daí a polêmica, né? Mais provável, tal, que a gente tivesse uma movimentação na ponta vendedora. Primeiro, pessoal, provável não significa que é certo. E muitas vezes a movimentação, o dinheiro esperto, ele está na surpresa. É uma hipótese, pode... É claro que é mais provável que exista um rompimento para baixo, porque a tendência é para baixo, mas para cima nós teríamos aquela ideia do algo novo, né? Não sei, eu acho que é algo que pode ajudar no estudo do EWZ. Eu particularmente acredito numa sessão bem altista amanhã. Hoje, inclusive eu falava aqui pro pessoal no cenário, no meu grupo, eu não fico em cima do muro. Eu acertei a inflexão de 2016, eu acertei aquela movimentação altista depois da Quinta-feira Negra da JBS, né, de outras, nós fomos os primeiros a falar dessa queda aqui, né? E eu acredito que o mercado está formando um fundo de médio prazo, eu não acredito que o mercado esteja formando um repique. Eu não sou biruta de aeroporto que aponta para o lado que estiver. Apontar para o lado que estiver, o aluno não precisa de ninguém, né? Ele precisa de uma pessoa mais experiente, que luta, que anda com ele, que caminha com ele. Como diz a molecada, os amigos do meu filho, que corre com ele, né, no bom sentido. Senão, o óbvio ele está vendo, né? Então, assim, na minha opinião, é um fundo para médio prazo. Eu não acredito, por exemplo, que esse ano o mercado venha abaixo de 69 mil pontos. Mas se ele for abaixo, eu vou operar na venda. Eu não estou engessado, não estou casado, não estou preso com o mercado. Então, na minha visão, o mercado está formando um fundo, topo e um fundo. Então, ele vai caminhar e essa semana ainda eu acho que ele vai romper o 72.620 e vai acionar esse pivô. É a minha opinião, né? Então, se eu trouxer isso para o BOVA11, fundo, topo, fundo, a única coisa que no BOVA11 o ponto seria 70,02, né? E eu até comentava hoje, eu falei, olha, pessoal, o índice ele deve corrigir durante o dia, está muito volátil, mas vai ajustar positivo. Se tiver alguém do meu grupo que queira me desmentir aí, todo mundo do grupo assiste o programa, eu falei, olha, o mercado está em baixa, ele está em baixa sim, só que o mercado é para cima. Então ele vai ajustar positivo, né? O ajuste de ontem foi 71,564, né? O mercado chegou a trabalhar a 70,630. Ele veio 1.000 pontos abaixo do ajuste. Eu falei, ó, para quem de repente não está com posição completa, está girando posição, está completando posição no intraday, vamos para cima aí. Mandei até Quando eu mandei o informe intradiário ali para o pessoal, para eu
não falar, para eu falar aqui com propriedade de fato, eu vou olhar no gráfico quanto que estava o mercado quando eu comentei, quando eu fiz esse comentário. Eu deixo numa pasta aqui. Eu mandei ao 12h06 a ideia de completar a posição. O mercado estava a 70.855 pontos. Agora ele está 72.100, ele está a 1.300, 1.250 pontos acima daquele momento. Então, legal. O que me levou a acreditar que o mercado faria um movimento de recuperação? Eu identifiquei a formação de um oco. Ombro invertido, né? Ombro, cabeça, ombro. Então o mercado estava por aqui. Eu até comentei que tinha uma sombra inferior, né? E foi mais ou menos aqui, assim, nessa barra aqui que foi exatamente nessa barra, ó, neste candle do meio-dia que eu mandei, e a partir daí disparou, né? Você fala, legal, professor, então você se baseou nisso, mas você acha que o oco vai ser invertido, vai ser rompido? Eu acho que vai. Eu acho que vai pelo seguinte, aqui é uma congestão, quase um retângulo, né? E o mercado, ele vacilou justamente quando ele rompeu o retângulo hoje de manhã. E agora no final ele está rompendo, ele deve fechar acima do 71.920, que é o ponto alto do retângulo. Então isso dá substância para ele romper esse ombro, cabeção, ombro invertido e ter uma sessão de alta amanhã e na quinta também. Ok? Essa é a minha opinião. Falando um pouco sobre o dólar, nós temos o dólar com ombro, cabeça, ombro, mas isso daqui é no diário, só que o fato dele estar fechando acima aqui do 3.791 enfraquece a figura, mas não a anula por completo. Então operar dólar está uma verdadeira casa de marimbondo. O pessoal sabe que está esticado, tem medo de vender, o pessoal acha que está muito alto, tem medo de comprar e fica ali mais ou menos travado. Quando entra uma força compradora convicta, o BC vai lá e derruba o Banco Central. Eu, particularmente, falando sempre aquela brincadeira nossa, eu acho que o índice hoje fecha cravado 72.220. É a minha opinião. Vamos ver como é que vai estar aí no final. Então eu vou falar dos destaques do dia que eu comentei. Depois eu faço os pedidos do YouTube, Petro, Vale, Bancos. Então CEMIG, que eu falo mesmo aqui que é uma eterna promessa. Eu comentava tanto dela quanto da ação da Bolsa ontem, né? Eu comentei da CEMIG esses dias. Ou a ação da Bolsa que nós comentamos ontem, né? A ação da Bolsa, na minha opinião, ela está numa condição interessante para compra. Inclusive a figura é parecida com a CEMIG. É como se fosse um ombro, cabeça, ombro invertido, meio enigmático aqui. Então assim, no caso da CEMIG, o bacana mesmo era você comprar no rompimento intraday, que é o 689. Então esse tipo de situação, quando você está num fundo, você compra rompimento no intraday. Teria pego praticamente a mínima do dia, que foi 6,88. Né? Tem volume. Agora, isso daqui é compra, só que é aquela história. Geralmente esse tipo de barra é replicado. Então, a ação pode vir a 7,80 aqui. Eu particularmente acredito. 7,80, 7,90. Mas se você compra aqui, você tem que segurar a onda se ela voltar na média no 7. Então, de repente, faz o seguinte, compra 1/3 da posição. E aí, se ela subir, você não fica de fora, você ganha. E se ela corrigir, você vai completando a posição. É a minha opinião, mas é uma barra elefante, é uma barra de ignição. Inclusive porque é acompanhada por volume. A gente vai ver muito dessas coisas, pessoal. O mercado está formando fundo, então você vai falar, caramba, mas ontem a CEMIG disparou 7%, a BRML também. Putz, amanhã tal ação disparou 5%. Aí na quinta, putz, tal ação disparou 6%. O mercado vai formando fundo assim, né? É assim que trabalha o dinheiro esperto. Aquela minha teoria, pessoal, em janeiro o BR Malls trabalhava a 13,32 e há pouco tempo atrás ela estava a 9. É compra, né? Vai vender a ação, vai trabalhar short, né? Veio numa região de fundo importante, que foi fundo no final de 2016, e é compra no ativo, simples assim. Só que assim, você está pegando uma alta de 7,77, você compra tudo de uma vez? Na verdade, não. Você compra uma parte, se disparar, você não fica de fora. Se corrigir, você vai lá e completa a posição. Em BR Malls especificamente, eu acho que faria sentido traçar algo mais ou menos assim
como ferramenta auxiliar, né, acima dessa linha, ela poderia ganhar corpo. É a minha opinião. Certo? Vamos ver agora os pedidos do YouTube. A primeira ação aqui é a Cielo. Muita gente pediu. Estava aí na fila, chegou o dia. A Cielo, pessoal, eu vejo duas coisas na Cielo. Um ombro, cabeça, ombro invertido. E uma LTA, que é a própria reta pescoço. Se romper, acho que a ação virou. Acima de 15,64, fechou a 15,72, ganha corpo. Ok? É a minha visão. A outra ação é um fundo MXRF11. Maxi Rance. Eu até comentava com os alunos que eu não estou focado em fundos, mas é aquela história que eu falava há um tempo atrás, pessoal. O bom de comprar os fundos é se eles viessem nos topos anteriores, cá estão. Esse aqui era 9,40, no 9,40 ele deu compra. Eu acho que é uma situação que favorece francamente a compra. Lembrando que quem opera fundo tem que ter paciência, tranquilidade, né? É interessante ganhar a cota mensal, às vezes não tem uma cota tão boa porque não está tudo alugado, não está tudo alocado, né? E aí você ganha com a valorização da cota também, eu acho um bom negócio, mas quando compra com desconto assim. E tá aparecendo aqui um baita de um fundão duplo, né? Fundo, eixo aqui, muito legal. Me pediram para fazer a Petro 3, né? A gente faz a Petro 4 geralmente. Vamos fazer as duas, né? Aí a Petro 3 entra como um dos pedidos. A Petro 4 eu acho que é fundo, né? Eu vejo isso aqui, ó. Lembrando, pessoal, amanhã eu não devo conseguir fazer o radar. Eu vou fazer um cenário em vídeo por volta de meio-dia. Eu devo começar a gravar por volta de meio-dia, soltar mais ou menos no horário do almoço, que eu vou assistir o jogo com alguns amigos, com algumas pessoas da minha família, e difícil, eu vou conseguir voltar para o escritório, mas eu vou chegar aqui muito tarde, então eu devo fazer, eu vou gravar alguma coisa. Se eu ver que dá para gravar o radar, eu volto e gravo, senão eu vou fazer um cenário em vídeo que deve subir aí por volta de um pouco antes das 13 horas, aí acaba... Ok? Então eu vejo isso aqui na Petro, né? Eu acho que nós temos ali um pivô e o ponto a ser rompido é o 16,48. Eu acho que vai ser. Ainda essa semana, inclusive. Não sei, na Petro eu tenho dúvidas se vai ser uma grande reversão empolgante e tal, mas independente disso eu acho que é compra. Ok? Isso na Petro 4. Aí o pessoal pediu Petro 3, né? A Petro 3 é a ação ordinária da Petrobras. Eu vejo a mesma coisa. Eu não vejo nada que destoie uma da outra. Olha, veja só, nós temos esse ponto aqui que é importante, 18,11. Ela está acima, eu acho que ganha força. E o ponto, a única diferença é que o ponto a ser rompido aqui é o 18,90. Né? Eu acho que teria um bom espaço. Até para o pessoal que é swing trader, que não quer ação para posição, mas até para a galera que tem ação e de repente quer fazer médio na compra. Eu lembro que quando a Petro abriu aqui, perto dos 24, no caso da 3, né? Pessoal, nossa, eu vou comprar opções, é compra. Eu falava, se comprar opções, você vai perder todo o seu dinheiro, que vai virar pó. Agora, e a própria Petrobras? Agora, pensar em Petro nesses níveis, uma coisa é aquela minha velha teoria, pessoal que virou bordão. Uma coisa é comprar 32, uma coisa é comprar 18. Convenhamos, né? Aí tem Estácio e Gol para fazer hoje. Eu nunca acertei um trade na Gol, pessoal. Eu tentei operar, ela nunca entrou em imersão. Mas trades meus, do meu grupo também não, mas nas épocas que eu nem tinha o grupo ainda, eu sempre entrava, saía, nunca foi a minha praia. Assim como eu nunca acertei um trade em B3 também, que é a ação da bolsa. Mas se eu entrasse agora, eu iria acertar, porque eu acho que vai subir. E uma ação assim, que é
Carne de pescoço para operar também é VEG. Já entrou em imersão, a gente saiu com lucro, mas assim, outras ações dispararam, ela travava. São ativos mais complexos, às vezes é uma questão pessoal, enfim. As ações de frigorífico, todas as vezes que eu operei, eu tive lucro. BIF, Marfrig, até JBS. Muitos analistas profissionais, os traders, eles não gostam, então... Pessoal, Estácio tem um gráfico que, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma lista de 30 ações para operar, ela não estaria. Eu acho assim, se entra fluxo na Croton, nas ações do mercado em geral, ela vai subir também. Mas é um gráfico que isso daqui parece com um mastro bandeira de baixa. Apesar de já ter estendido um pouco aqui a parte da bandeira. Mas assim, acima da média, acima dos 25, acho que ela pode ir subindo aqui aos trancos e barrancos. Mas não é um papel que me atrai. Eu só acionaria stop se tivesse comprado abaixo de 22,25. Seria a minha ideia para o papel. Aí falando de Gol, a Gol é um papel altamente complexo, né? Outro dia, digamos assim, né, no final de 2016, há um ano e meio atrás, ela estava a R$4, foi praticamente a 25 e está corrigindo, né? Eu até explicava para um aluno, por exemplo, a Gol, nesse momento aqui, foi um trade fácil, ó. Ela tinha um ombro, cabeça, ombro invertido, aqui estava a neckline, e ela tinha também uma LTA. Então aqui era uma compra fácil, você tinha alguns motivos para comprar, além do pullback nas médias que estavam justapostas. Né? Então ela entrou numa situação aqui altista muito forte, só que depois ela subiu através de um ombro, cabeça, ombro invertido, e ela caiu através de um ombro, né? Ombro, cabeça, deixa eu marcar aqui para ficar mais claro. Então aqui eu tinha ombro, eu tinha cabeça e eu tinha ombro de novo. Então geralmente é muito fiel, né, esse tipo de padrão inverso aqui. Ela desabou. Então a queda foi proporcional à alta. Só que você tem que, para operar Gol, você tem que ver petróleo. Você tem que ficar de olho no dólar. Nessas leis malucas que envolvem aviação. Então, assim, eu não teria nenhum interesse em operar. E ela fechou um gap. Só que ela fechou o gap e só faz cair. Então, realmente, eu não vender era uma boa operação short aqui. Eu tenho alunos, não do grupo, pessoas que eu conheço que fizeram, bem arriscada. Agora, eu não vejo, por exemplo, uma compra agora. Se o camarada realmente é fã do setor, eu acho, por exemplo, que Azul é mais negócio. É a minha opinião. Ok? E inclusive caiu também através de um ombro, cabeça a ombro que a gente está vendo ali, ó. Isso daqui é padrão de reversão, não é de uma leve correção, né? Eu não tenho interesse em uma das duas, mas por exemplo, se eu tivesse que escolher entre as duas, eu escolheria Azul. Então é isso aí. Aí vamos falar de Vale. Dá uma olhada quanto é que está o índice ali. 72,030. Acho que eu não vou acertar hoje não. Falei 72,220. Quanto que foi o ajuste? 71,877. Ontem os comprados ganharam no ajuste, hoje os comprados estão ganhando no ajuste. 300 e poucos pontos aqui de ajuste favorável. Falar de Vale. A Vale, vocês sabem da minha ideia aqui, né? Se isso daqui seria o início da figura, porque tem gap de fuga. Esse é o ponto-chave, 47,15. Ontem ela quase fechou o gap no intraday, é um cenário que nós tínhamos comentado como sendo possível. Essa formação de hoje favorece a retomada da alta. Ela sacramentaria uma movimentação altista acima de 49,70. Falando de bancos, pessoal, os bancos, eles... Lembra que eu comentei, né, que eu acho que é uma compra, uma oportunidade muito rara, que inclusive... Essa movimentação aqui entre junho e julho do ano passado, graficamente ela me lembra o desenho de agora, ó, se você observar, ó, onde está a seta e aqui. E eu acho que em um ou dois pregões, Banco do Brasil vai romper o 27,73, vai deixar a média para trás e vai subir. Eu acho que vale destacar na sessão de hoje que nós temos um pivô de alta confirmado, né? Com volume bom, um pouquinho abaixo da média, mas bom. O ponto que acionava o pivô era 27,03, foi acionado. Fechou a 27,17, então bem natural o movimento. No caso de Bradesco, o ponto que aciona o pivô é acima do fundo anterior, é curioso. Então o pivô seria acionado em 27,18 e o fundo anterior 26,45. Está um pouco atrasada, mas acho que vai fazê-lo.
E no caso de Itube, ela está intermediária, né? Então a mais forte está Banco do Brasil, aí depois vem Itube e por fim Bradesco. Então no caso aqui de Itube, ela se mantém acima do 38,91, que é importante, e ela testou essa região praticamente nas últimas 5 sessões, ela testa como mínima e fecha acima da média de 5. Para mim, um processo de acumulação de preços para estourar o pivô aqui aos R$ 40,57. Ok? Então eu fico por aqui, vou deixar o link para vocês assinarem o Informe Cenário. Vou deixar o link do treinamento gratuito, seja bem-vindo à Bolsa, e não se esqueçam aí de deixar o like, compartilhar o vídeo e interagirem comigo pedindo seus ativos ou comentários pertinentes. Apoio também é muito importante, renova as energias na área de comentários. Quem encheu o saco, eu advirto, pela segunda vez tiro fora do canal, porque nós somos uma família e a nossa ideia é evolução, aprendizado, né? Fortalecimento de ambas as partes para que nós possamos seguir juntos, lado a lado, nesse desafio diário que é a renda variável, principalmente aqui no Brasil, ok? Um grande abraço a todos, pessoal. Saúde e paz. Amanhã é meu palpite: Brasil 2, Croácia 0, ok? Então, se Deus quiser, amanhã estaremos juntos ou no cenário em vídeo ou no radar. É mais provável que seja no cenário em vídeo e seguimos juntos aí. Muito obrigado pela audiência. Valeu!